Então, quem é que começa? Começas tu, Começo eu. que já tens mais experiência. Olá, então eu sou a Joana Ribeiro e estou com a... Valéria Agostinho. Estamos aqui na Biblioteca do Reguenho da Parada, que é uma pequena associação na aldeia do Reguenho da Parada, em Caldas da Rainha, especialmente porque a Valéria levou um dos livros das nossas estantes para ler e para fazermos uma leitura conjunta. Estamos a falar das Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Portanto, acho que no caso, em ambos os casos, foi uma primeira leitura deste autor. É um projeto que eu tenho desenvolvido em conjunto com a direção da Associação Desportiva e Recreativa do Reguenho da Parada. E o objetivo foi pegar um conjunto de livros que já existiam na associação, desde há muito tempo, engrandecê-lo, não é? E, portanto, posso-vos depois fazer um pequeno vídeo e mostrar um bocadinho aqui o espaço da biblioteca, que é a biblioteca e sala de jogos. Temos também vários jogos de tabuleiro e espaço para jogar as cartas, etc. Para jogar também o Wii, no caso é o que nós temos cá. Portanto, dá para várias atividades para pequenos graúdos e para quem quiser. É um espaço maravilhoso para ler, para se passar um bocadinho, é mesmo espetacular. E além da nossa coleção normal, temos também uma espécie de parceria com a Biblioteca Municipal das Caldas da Rainha, em que todos os meses trazemos uma bibliocaixa com 30 livros, que até agora foi sempre esse o número de livros que foi trazido. As pessoas podem requisitá-los diretamente aqui à Associação e devolvê-los à Biblioteca Municipal. E, portanto, garantimos que todos os meses existem algumas novidades aqui à disposição dos nossos sócios e também de toda a comunidade. Não precisa obrigatoriamente ser sócia da associação. Portanto, é um bocadinho esta a ideia. Visitem-nos. Sim, quem estiver perto, quem estiver longe, venha cá dar-nos uma visita, venha cá requisitar livros, venha dar mais força à ideia do que é a biblioteca, não é? E estamos cá à vossa espera para vos receber com amor e carinho. Posso desde já adiantar que vamos assinalar o nosso primeiro aniversário no início de março, portanto poderá ser uma boa altura, depois posso talvez divulgar por aqui ou pelo Instagram. Bem, boas novidades a caminho, não é, Joana? Sim, acho que pode ser um momento interessante. E para provar que a leitura pode estar no nosso dia-a-dia, pode fazer a diferença para nós de espaços pequenos, de sítios pequenos, viajarmos para o mundo, que é um bocadinho o que nós fizemos com este livro. Exatamente. Não sei, queres dar já uma primeira ideia? Olha, foi uma leitura, para já queria dar aqui os parabéns à Joana, porque ela sempre recomenda leituras conjuntas, são sempre fantásticas, por isso foi a minha primeira introdução a este senhor que, pronto, ganhou o Prémio Nobel de 1962, que eu não conhecia, e foi uma grande leitura, mesmo um grande livro. E se calhar falando um bocadinho daquilo que o livro fala, representa um bocadinho o estado das famílias nos Estados Unidos, no início dos anos 1910. Não, é 90, na altura da Grande Depressão, portanto estamos a falar do crash da Bolsa de Valores, Nova Iorque, e a partir daí as inflações e os problemas que vão surgir na economia americana. E alguns deles nós vimos retratados aqui, não só pela dificuldade em arranjar trabalho bem pago e a perda de vários terrenos. Portanto, todos os pequenos produtores, agricultores, vão perder a maior parte das suas terras. É o que acontece com esta família que dá voz a esta história, não é? Sim, isto basicamente fala de uma família que está com dívidas ao banco, né? Que sofre com o facto da casa, terem perdido a casa e o terreno onde viviam, e de repente vêm-se obrigados a ter que emigrar supostamente para a Califórnia, que na altura era vista como o destino perfeito para pessoas que, pronto, estavam à procura de trabalho. Sim, E então partem só com as chamadas as cuecas na mão, né? Porque eles não tinham praticamente nada, era só eles, a família, um carro velho, e lá vão eles a rumo da Califórnia à procura de um futuro melhor e, acima de tudo, trabalho pago.
E basicamente o livro começa por aí, com uma família em desespero, Sim. que parte de uma aventura à busca de melhores condições de vida, um pouco o que está a passar agora com o nosso país, né? Se calhar a gente até se consegue relacionar um bocadinho com o livro nesse aspecto. Sim, ainda ontem surgiram algumas notícias no Instagram que acho que era 1 em cada 3 jovens já vive no estrangeiro. Exatamente. É um bocadinho... Eu acho que este livro foi interessante para dar a conhecer, pelo menos para mim, que não tinha essa noção, não costumo ler muito dentro desse assunto, o que era realmente os Estados Unidos nesta altura, né? O que é que as pessoas passavam com a introdução do trator, que também é uma coisa interessante, pensar que o trator veio arruinar na altura a vida de muitas pessoas, muitas famílias, porque alguns no livro falam sobre isso, o trabalho de 100 homens é substituído por um trator, não é? E de repente isso faz com que que a agricultura tenha que se transformar e faz com que muita gente tenha que abandonar os seus lares e ter que procurar por um futuro melhor. É claro que as coisas nem sempre correm bem, porque aquela ideia que a Califórnia era a resolução para todos os seus problemas, uma pessoa depois vai descobrindo mais para a frente que também tem as suas peripécias e nem tudo é assim, não é? Sim, nós estamos a rir porque sabemos tudo o que aconteceu, não é? Mas a verdade é que não há nada de bom, não é, nesta história. Se calhar a coisa mais interessante que encontramos aqui é a união familiar, até certo ponto, não é? Porque a união familiar apenas assiste a uma parte dos elementos da família. E, por outro lado, a força que alguns deles têm para ultrapassar as dificuldades e também uma tentativa de melhorar a vida em prol do bem comum, que é o que vamos ter aqui em determinados momentos. Não vou dar spoilers. Pronto. A gente pode começar só a falar um bocadinho daquilo que o livro fala, que, né? Fala de uma personagem que acabou de sair da prisão, que tenta voltar para casa e depois depara-se com um padre que perdeu a fé, não é? Sim, o padre Casey. Sim, ele já o conhecia, toda a família o conhecia, no entanto ele tinha deixado de pregar, não é? Aliás, no livro, não sei se todas as traduções aparece assim, mas ele aparece quase sempre referido como o pregador. E no fundo ele anda à procura de um rumo para a sua vida, não é? Porque ele sente que quer falar com as pessoas, quer ter relação com as pessoas, quer trabalhar, mas não quer que isso passe por pregar a palavra de Deus, porque ele já não se identifica totalmente com aquilo que é a palavra de Deus e mais do que isso, com algumas... Também é um tema muito atual, não é? Com algumas formas da Igreja a ver as relações familiares, as relações amorosas, etc. Portanto, uma série de questões aqui que ele vai mencionar durante algumas conversas, especialmente com o Tom Jowett, não é? Que é a personagem principal, a gente pode considerar a personagem principal. Eu diria que, para mim, as 3 personagens principais, ou se calhar confundem-se um bocadinho com aquelas que eu mais gostei, que acho que têm mais destaque, e que são elas que são os motores que condicionam a narrativa e a ação, é o Tom, a mãe, o Casey e em alguns momentos o Alba. O Al é chamado o Al, não sei se é um dos irmãos. Não sei se o nome dele será Albert. Ele deve ser se calhar Albert ou assim qualquer coisa, mas ele durante o livro é referido sempre como o Al. Exatamente. Eu acho que eles são de facto as personagens mais ativas. O Casey nem sempre, não é? Ele é muito introspectivo, passa grande tempo calado, mas quando é chamado para, ele fala. E é muito interessante porque, especialmente, não tanto a mãe, mas enquanto nós temos aqui os avós, a avó e o avô, mas principalmente a avó, ele é muito requisitado para dizer qualquer coisa, a rezar qualquer coisa. Sim, porque isto também representa uma família muito católica, não é? Uma família eles não são muito... propriamente católicos, não é? Eu até comparava um bocadinho até com os meus próprios avós. Há uma matriz católica que ainda hoje nos é comum, na nossa forma de pensar e de estar e viver, mas eu acho que de certa forma
essa matriz serve mais como um guia para aquilo que devem fazer, não é? Para como é que devem viver, do que propriamente como Eu acho que eles tornam-se um bocado mais católicos praticantes durante a viagem, né? Que depois a mãe até acaba sempre por pedir Sim. ao Casey para dar uma bênção, e depois o Casey até diz que não se sente à vontade porque já não se identifica como um pregador, e depois durante toda a viagem até à Califórnia uma pessoa vê que eles procuram muito, não sei, será que posso dizer a palavra de Deus ou a bênção de Deus? Eu acho que eles procuram uma proteção, porque é assim, bem, primeiro quase, sei lá, 2/3 do livro é quase a viagem, vai acompanhando a viagem deles. E nós estamos constantemente, aliás eu passei este livro nesta sensação, fui sempre partilhando com Valérie, estamos sempre na iminência de uma catástrofe, não é? E principalmente durante a viagem isso é muito, muito óbvio, porque nós estamos a falar de uma carrinha cair de velha, de podre mesmo, não é? A gente sabe logo que corre mal a partir do momento em que eles compram a carrinha, não é? Uma pessoa vê logo, estão a comprar uma coisa velha, isto tem tudo para dar errado. Como é que eles vão chegar à Califórnia? Incrivelmente, spoiler, a carrinha vai chegar à Califórnia e vai durar lá algum tempo, não é? Vai ser o inverno que vai dar cabo dela, pelo menos até quando nós sabemos. E, infelizmente, para mim, esta história também fica um bocado a meio. Eu gostava de ter. Pronto, sim, tivemos imenso tempo aqui. Não digo engonhar, mas o desenvolvimento é lento, não é? Na parte da viagem, e depois há aqui uma série de informações que nós queríamos saber sobre o que efetivamente terá acontecido a esta família que não sabemos, e é um bocado exasperante, não é? Porque nós pensamos que estamos a ler isto tudo e que vamos chegar ao fim e vamos saber o que é que efetivamente aconteceu à família, não é? Sim. Engane-se quem vai para esta leitura a pensar que isto tem um princípio, meio e fim. O que torna este livro interessante é a hipótese de chegar ao fim e podermos debater se o que é este fim, não é? Que deixa muita coisa em aberto, e a verdade é que, não, pelo menos para mim pessoalmente, não me deu um sentimento de conclusão. Eu fiquei ainda a pensar, então, mas e agora? O que é que eu faço com esta informação? O que é que vai acontecer a partir daqui? Mas eu acho que a gente pode falar um bocadinho mais sobre isso agora, a partir, se calhar, do momento em que a gente vai incluir spoilers. Para quem não quiser ouvir os spoilers ou deixarem aberto e tiver interesse em ler o livro, eu acho que nós recomendamos, não é? Uma boa leitura. Sim. Sem dúvida nenhuma. Fala um bocado de uma altura nos Estados Unidos que acho que nós estamos a sentir um bocadinho, não é a mesma coisa em Portugal, por causa destas questões todas de inflação e dos preços e das rendas e das casas, por isso recomendamos sem dúvida nenhuma esta leitura, mas se calhar a partir de agora vamos começar a dar aqui um bocadinho de spoilers, também para dar mais fundamento à nossa opinião, não é? E podermos dar aqui um bocadinho a conhecer a nossa indignação com o final deste livro. O que é que foi este final? O que é que foi este final? E passo a palavra à minha colega Joana, que sem dúvida nenhuma que tem a memória melhor que a minha. Ok, people, a partir de agora são só spoilers, por isso, se não querem spoilers, recomendamos a pararem o vídeo agora. Quem não tem problema com spoilers ou já leu o livro e quer saber a nossa opinião e até pode debater a nossa opinião nos comments, Sim, a partir de agora é para vocês. Por isso, pronto, força! Nós tiramos aqui algumas notas para seguirmos aqui as nossas ideias principais. Portanto, eu julgo que nós já falamos mais ou menos das personagens, portanto, estamos a falar de uma família grande, portanto, eles têm 5 filhos, não é? Mais ou menos. Portanto, é o Tom, o Al, o Noah, a Rosa Sharon, a Ruth, e são 6, e a Ruth e o Winfield. Portanto, E o Winfield, que são os dois mais novos, a Ruth e o Winfield, que são as únicas crianças da família, o resto é tudo graúdos. Assim, eu posso começar por dizer, já agora, qual é que foi a minha personagem preferida? Qual é que foi a mãe. Eu acho que, assim, o Tom... Eu não consigo escolher uma. O Tom é charmoso e eu percebo, Por acaso, porque é a personagem principal. Eu adorava que tivéssemos uma descrição. Eu não sei se existe alguma adaptação para cinema. Não sei, por acaso a gente não pesquisou sobre isso. Mas ao olha, mesmo tempo também fico com medo, porque eu imaginei o Tom de uma maneira, igual se calhar se fosse ver o tipo filme... o homem perfeito, não é? Sim. Até porque a mãe pinta muito assim. Temos várias passagens que agora estávamos aqui a rever em que a mãe lhe dá
Portanto, o pai até se sente um bocado abatido porque ele deixou totalmente de ser o chefe de família e a chefe de família é a mãe, daí tu gostas dela, obviamente. E Viva o feminismo neste livro, porque a mãe é que toma as decisões e é que faz aquilo andar para a frente, algures lá mais para o meio, não é? Ela é que toma as rédeas da situação. Mas é muito interessante como é que ela muitas vezes toma essas decisões em função daquilo que acha que o próprio Tom vai querer, ou até lhe dá a palavra para ser ele a decidir. Só em relação ao carro, e assim é que de vez em quando o coitado do Al lá diz qualquer coisa. Eu acho que podemos concordar as duas que o Tom era o filho preferido dela. Sim, eu acho que ela é muito... É assim, ela bate-se por qualquer um deles. Ela não tem qualquer problema e ela virava toda a gente do avesso para fazer o que quer que fosse por qualquer um dos filhos. Mas sem dúvida que ela acha... Também não sei se tem um bocadinho a ver com a vida dele. Porque a questão de ter sido preso e a forma como ele se chegava à frente para defender toda a gente, eu acho que ela sabia isso. Sim. Eu acho que ele até sai um bocado à mãe, porque a mãe, no início do livro, e vou tomar a liberdade agora para dar este major spoiler, vê-se que ela ferve, peço desculpa, ferve em pouca água, porque até há uma parte no início do livro em que fala que alguém foi lá à casa, já não lembro muito bem fazer o quê, e ela estava com uma galinha na mão e começou... É a minha parte... Epá, eu sei que isto pode chocar, mas eu, para mim, ter uma pessoa que vem com uma galinha na mão e depois defende-se contra um impostor... Não, ela tinha uma galinha e um machado. E um machado, mas ela queria dar com o machado na pessoa, mas enganou-se e deu-lhe com a galinha. Podemos dizer que essa pessoa se fosse comovida por muito pouco, porque ela só se enganou na mão. E dá para perceber que o Tom também sai um bocadinho a meio, porque ele também ferve em pouca água e se calhar até te ia pedir para explicares porque é que ele foi preso, porque acho que isso é explicado logo no início do livro, não é? Sim, ele matou uma pessoa com uma pá. Acho que se não me estou enganada, porque pronto, nós começámos a leitura em julho, agosto, talvez. No verão, a Valéria acabou antes de mim, como sempre, acontece. Acabei tipo um dia antes de ti. E só porque li até às 2 da manhã. Não, e porquê é que eu acabei tão rapidamente? Porque ela começou a dizer-me: e tu não vais acreditar, e tens que ver o que é que vai acontecer, tens de saber o que é que vai acontecer. E então eu pensei: bem, pronto, se é assim, eu vou ter que ir acabar isto, vou ter que acabar. E valeu a pena, não valeu? É assim, valeu. Aliás, chegou as últimas partes, o David até já olhava para mim, David mora lá em casa comigo, não é? Já olhava para mim: mas o que é que se está a passar? Porque eu não conseguia parar de falar, porque fiquei chocadíssima com a cena final deste livro, não é? Pronto, depois falamos dessa cena mais à frente, mas basicamente o Tom, pelo que eu me lembro, estava num baile e matou uma pessoa... Que estava bêbada, não é? Ele estava bêbado, começou a ser conflituoso, sim, mais ou menos. Exato, e eu julgo que foi com uma pá, ele sacou de uma pá de algures e eu acho que se não arrancou a cabeça fora, e já estou a fazer isto uma coisa muito cinematográfica, foi algo do género. Foi qualquer coisa. Depois ele teve preso há alguns anos, também não consigo recordar muito bem quantos anos é que foi, porque a gente já leu há algum tempo. 5 ou 6 anos, não foi? Sim, a pena foi reduzida porque ele teve um ótimo comportamento em McAllister, acho que era assim que se chamava a prisão. Eu gostava de te apoiar nisso, mas a minha memória é péssima, visto que já lemos há algum tempo. Pronto, isto também não sei se é muito bem descrito no início, eu acho que depois é a família que vai em conversa falando sobre o assunto, mas nós basicamente apanhámo-lo a sair da prisão, apanha boleia com o camionista. Uma coisa que eu achei super interessante, que é um pormenor e que agora me estou a lembrar, foi que achei super estranho. Não sei se te lembras desse pormenor. Ele tem uma roupa nova quando sai da prisão e ele passa o tempo todo dentro do caminhão e pelo caminho a dobrar a pala do boné. Do género, como se... não sei se era porque ele sabia que fazia parte de uma família pobre e poderia ser estranho aparecer com roupas novas. Não sei qual é que era o intuito, nem qual é que foi o intuito do autor de pôr esta informação. Mas achei super interessante porque essa ideia que ele tinha que fazer as roupas parecer mais velhas, não sei, achei muito, muito interessante. Eu vou ser sincera, nessa parte o que eu reti mais foi o facto de teres um camionista
a dar boleia a um estranho e de repente esse estranho tipo abrir-se completamente e dizer, sim, eu matei uma pessoa e de repente tu começas a sentir o camionista a transpirar, a tensão a aumentar, porque tu pensas assim, este gajo vai me matar aqui, eu vou morrer aqui e ninguém vai saber do meu paradeiro para o resto da eternidade. Mas o Tom até parecia muito pacífico. Não, ele era pacífico, o problema é o camionista que não o conhecia lá nenhum, quando ele começa a dizer que matou um tipo e que foi para a prisão por isso. Que começa a transpirar a pensar, o que é que eu fui fazer à minha vida? Porque era uma coisa, um ato banal, nessa altura, dar boleia, seja a quem fosse, porque partíamos do pressuposto que era tudo boa gente, e atenção, o Tom, durante o livro inteiro, é visto como um indivíduo porreiro, né? Uma pessoa educada, não sei o quê, mas o facto de ele ter à vontade para dizer, olha, aconteceu isto na minha vida, matei uma pessoa, cumpri pena, agora vou para casa, a um estranho que lhe deu boleia e essa pessoa, tipo, começaste a ler, que essa pessoa começa a transpirar e a hiperventilar, né? O que é que tu farias se descobrisses que da pessoa que deste boleia matou um indivíduo? Não é? Eu acho que o que retiro mais nessa situação foi realmente o pânico do camionista, que ele realmente era um fofo, tipo, perante a situação de, olha, este senhor matou uma pessoa e provavelmente eu vou a seguir. Eu acho que foi o que retiro mais nessa cena, foi o que me divertiu mais. Foi essa interação. Eu sei que ele fica a alguma distância ainda da casa da família, mas já não me lembro exatamente como é que ele se cruza com o pregador. Porque ele vai a pé, o camionista deixa num ponto e imaginemos que ele tinha que fazer ainda, por exemplo, 6 ou 7 km até chegar a casa e encontra o padre, que é o Casey, a dormir debaixo de uma árvore ou a pregar debaixo de uma árvore, qualquer coisa, e ele reconheceu dos tempos de infância porque o Casey já era pregador daquela aldeia ou vila, não sei muito bem, desde os seus tempos de miúdo, de adolescente. E depois é aí que a gente somos introduzidos ao Casey e basicamente é onde é explicado porque é que ele de repente decidiu deixar de pregar e o que é que aconteceu para ele deixar de acreditar na palavra de Deus. Que, na minha opinião, e visto que eu ainda estou a falar continuando a minha conversa, Casey não era propriamente um anjinho, né? Ele também tinha os seus pecados e há uma parte do livro em que ele fala de, tipo, das suas meninas, que ia para o mato, e o que eu acho, na minha opinião, que incentivou o facto de ele se perder na sua fé e acabar por duvidar de... Não, ele diz mesmo que o facto de fazer isso fazia-o ele próprio duvidar da sua fé. Pronto, que ele basicamente ia à igreja, dizia para fazerem assim, mas depois deixava-se agarrar ali pelos encantos de uma menina, lá iam eles para não sei para onde e de repente ele ficava desconsolado porque tinha cometido um pecado e que tinha, pronto, ido contra a palavra que tinha dado a pregar ainda há pouco. Sim. O que eu também achei giro, porque o Casey é uma personagem muito humana, na minha opinião. Sim. Acho que eu nem escondi isso, né? Quando ele começa a se introduzir ao John e vê-o novamente, tipo, não esconde essa parte humana dele. Eu, por acaso, acho que essa conversa entre eles é das partes mais interessantes do livro. De troca de impressões entre duas personagens, porque eu acho que eles são muito interessantes, são duas personagens muito interessantes. E depois no final nós percebemos que eles se influenciaram mutuamente, não é? Porque eu sinto que o Tom e a forma como ele se relacionava com a família e até a experiência do Casey a fazer a viagem com a família vai inspirá-lo na sua busca pelo bem comum, não é? E o Tom vai depois também seguir o exemplo do Casey, até porque viu a forma brutal como ele vai ser morto, não é? E aliás, se calhar, não sei, já me estou a adiantar um bocadinho, mas no fundo o Casey, lá está, tem este primeiro momento muito introspectivo, em que ele fala muito dos seus pensamentos, de não saber bem o rumo que vai tomar. Ele questiona, né? Tudo. Exato. E depois ele vai muito calado durante a viagem toda, não é? À exceção daquelas palavras que a família vai pedindo para ele dizer. Nós perdemos-lo automaticamente quando eles chegam à Califórnia, porque logo no primeiro acampamento ele vai ser preso, depois podemos falar melhor sobre isso, e volta mais para o final do livro e vai ter uma influência direta naquilo que pelo menos é a convicção do Tom em relação àquilo que ele pretende fazer, porque na verdade nós não sabemos o que é que o Tom vai fazer dali para a frente, não é? Quer dizer, pronto, isto é ficção, não é? Temos que
Não nos podemos esquecer das pormenores. Sim, Esta também. festa, as pessoas não Mas existem. é tudo ficção, estas pessoas não existem. É assim, acho que é um relato baseado na realidade, não é? Mas, Sim, acaba por me parecer, dentro até do meu singelo conhecimento sobre a Grande Depressão, etc., que me parece que pode ser um bom relato de como é que as pessoas viviam, como é que elas passavam. Sem dúvida que esta questão da viagem do oeste para o oeste dos Estados Unidos aconteceu e em massa, não é? E todo este problema que tem por base a inflação, não é? a falta de condições. Olha, é uma coisa que nós conseguimos ver plenamente pelos nossos acontecimentos atuais, não é? Portanto, temos uma caixa de pêssegos, não é? Era pago por menos de $1, não é? A quem os apanhava, mas depois qualquer coisa que comprassem, basicamente $1 chegaria para a refeição de um dia. Atenção, era só uma refeição, nem era Exatamente, dia inteiro, era só uma refeição. Para a refeição de um dia, repartida se calhar não de forma muito equitativa por estas várias pessoas, porque estamos a falar dos 6 filhos, da mãe, do pai e do tio John. Sim. Isto também dá para perceber um bocadinho que em termos 6 filhos, não 5, porque entretanto também vão perder o Noah. Sim, sim. E porque é isso que é interessante, é como o livro começa com uma família muito unida, mas depois ao longo da história vai-se percebendo que existem certas folhas soltas, né? Começa-se a... O primeiro a desaparecer de cena é o Noah. Sim. Mas eu acho que a gente pode falar agora um bocadinho da história do carro, que também acho que nos marcou muito na nossa leitura conjunta, antes de chegarmos ao Noah, que foi o primeiro indivíduo da família a separar-se de uma maneira completamente... À toa. À toa, eu acho que é a melhor... bem, então estávamos... vamos chegar ao carro. O John. Portanto, temos o Tom a regressar a casa, recebe a informação, não é, de que eles vão ter de sair. Portanto, nessa altura, na casa estão os vários filhos, não é, com o Tom, vai juntar-se o Casey à família. Temos o tio John, o Connie, que era o namorado da Rosa. Da Rosa Sharon, né? Rosa de Sharon. Rosa de Sharon. Nome muito interessante. A mãe fazia ali um diminutivo engraçado no nome dela. E são eles que vão viajar, com a avó e o avô. Não é? Começam a viagem também, mas o avô no dia da viagem já não está muito bem. Porque o avô nunca quis sair da terra dele. E eles a mãe vai dar uma espécie de calmantes para ele fazer a viagem, não é? Porque a questão é, a família é obrigada a sair, independentemente deles gostarem da ideia ou não. E o problema dos mais velhos é, neste caso, a parte do avô, é ele teimar e dizer, não, vou ficar aqui e vou morrer aqui, quando uma pessoa sabe que ele sozinho não se conseguia virar. Então a mãe teve de tomar medidas drásticas para obrigar a ter o avô dentro da carrinha. E tens o caso daquele docinho que a família toda saiu, tinha ido para outro sítio e ele insistia que devia continuar na sua casa, na terra. Entretanto já não havia casa, porque eles estavam a destruir as casas também. E ele insistia em continuar lá, até às vezes fazia algumas investidas contra os condutores dos tratores que iam lá. E ele ainda pensa em fazer a viagem com eles, mas não a faz. E nós percebemos que, de certa forma, apesar de haver este claro apelo ao sítio de onde ele era, existe aqui uma pequena dose de casmurrice, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Uma pessoa depois até pergunta, porque quando a família se cruza com esse vizinho, não é? O facto de estar ali sozinho e já não ter nada, uma pessoa que está a ler até se questiona porque é que ele está tão preso ali, não é? Ele explica, atenção, ele acaba por explicar porque é que ele faz parte daquilo. Mas uma pessoa que está a ler, pelo menos não foi o que aconteceu comigo, eu não achei as razões dele razoáveis o suficiente para justificar toda aquela teimosia para trás. E isto também prova um bocadinho que nós conseguimos ser teimosos e conseguimos perder um bocado a razão quando temos o ego demasiado alto. É claro que é difícil quando a gente cresce uma vida toda ali e foi ali que eu casei, foi ali que eu tive os meus filhos, foi ali que eu cultivei
isto ou aquilo, construir a minha casa e depois de repente terem aquilo tudo tirado pelo banco, né? Que eles veem o banco como sendo o inimigo principal, mas ao mesmo tempo, no caso da família do John, eles estavam tipo, ok, vamos unidos e vamos procurar algo melhor. E aquele vizinho não, estava só a fazer parte do problema, não, vou ficar aqui, não sei muito bem aonde, a fazer o quê, mas não me vão tirar daqui. E pronto, uma pessoa fica assim, não sei, eu até cheguei ao final e fiquei a pensar o que é que terá acontecido com ele, se ele terá morrido, porque nunca mais voltam a falar Ele mesmo durante o provavelmente livro. morreu, não é? Sim, porque eles também não voltam àquele local, não é? Portanto, só se... Aqui o grande foco é a família, não é? Temos vários personagens que poderiam ser interessantes e que aparecem ao longo do tempo, porque há um claro movimento de passagem, não é? Eles estão a passar, na maior parte dos sítios aparecem pessoas que estão exatamente na mesma situação que eles, outras que não. Eu, por exemplo, também gostei imenso, e agora podemos voltar um bocadinho ao carro. Portanto, eles vão comprar o carro trocando por uma série de alfaias agrícolas, até pelos burros. Pelos burros, sim. Exatamente. E depois a gente aí vê logo o que está a acontecer, que é o facto de eles precisarem desesperadamente vender e os compradores só dão meia dúzia de tostões. Sim, exato. Eles precisam de vender aqueles objetos que não os podem levar com eles. Os próprios vendedores, sabendo da situação precária, do desespero destas pessoas, dão pouquíssimo dinheiro e depois quem vende carros vende-os a um valor altíssimo em relação àquilo que eles de facto valiam. Portanto, eles vão comprar uma carrinha em que podem ser transportadas estas várias pessoas e muitas das coisas que eles levam, porque eles inclusive levam 2 porcos salgados ou um porco e meio, porque eles comem um bocado do porco naquele dia, não é? Portanto, temos toda esta questão. Uma das personagens que eu achei super interessante, não sei se te lembras quando eles apanham um casal. Sim. Que tinha o carro e eles fazem logo um acordo com esse casal porque várias pessoas da família poderiam viajar no carro de forma mais confortável, incluindo a Rosa Sharon, que estava grávida, não é? Sim, que isso foi um fator que por acaso a gente ainda não tinha falado, que existe uma grávida nesta viagem, sim. E o carro deles avaria, não é? Portanto, acho que é a cabeça do motor, não é? Fica sem óleo, avaria, e eles vão a um sítio em que encontram um senhor que não tem um olho. Para ter uma pala. Ele não tinha, como é que é? Ele não tinha uma pala. Queria Quem uma vai pala? sugerir pôr uma pala é o Tom. É o Tom, exatamente. E é porque ele só se queixava. interessante, exatamente. Ele passa o tempo todo a queixar-se. E o Tom dá uns conselhos fantásticos, mas nós percebemos que o senhor, até o John Steinbeck diz que mal eles saíram, o senhor voltou a deitar-se. Pronto, eles tiveram imensa sorte porque não estava lá o chefe desse rapaz, não é? E portanto eles conseguiram sacar uma cabeça de motor muito mais barata do que o chefe teria vendido e vão conseguir arranjar o carro. Mas aquele rapaz está o tempo todo a falar, a dizer e eu que gosto tanto da filha do chefe, e eu que não sei o quê, e ninguém me leva a sério porque eu ando aqui com uma costura no olho à mostra e tal, e não sei o quê, acham que eu não sou capaz de fazer as coisas por causa disso. E o Tom, sem meias palavras, vira-se para ele, olha, e que tal se puseres uma pala no olho, tomares uma atitude diferente com a vida, chegaste à frente para fazer as coisas e vais ver que as outras pessoas vão ter outra consideração por ti. E ele fica a pensar naquilo por momentos, não é? Olha, se calhar era uma boa ideia. Ele durante um bocadinho ainda pensou realmente, olha, deram-me um grande aconselho, mas depois a seguir... Sim, mas parece que ele desistiu um bocado. Mas, por exemplo, esse era um dos casos que eu achava super interessante. Depois, a perspectiva da viagem é muito engraçada. Sim. Não é? Temos imediatamente a morte do avô, não é? Que vai ficar enterrado com uma placa, já não me lembro bem. Sim, porque depois foi toda essa questão, foi o facto do avô, a partir do momento em que começam a fazer a viagem, começou a adoecer porque ele não queria sair do sítio onde estava, que ele começou a ficar cada vez mais fraco, desidratado, ficou doente e acabou por falecer. E depois o problema número 1 da família era perceber o que é que a gente vai fazer ao corpo, porque eles não tinham dinheiro para mandar vir a funerária e para mandar fazer um enterro. Pior, no fundo a carrinha estava contada para fazer aquela viagem, o gasóleo e a carrinha em si, não é? Pneus, etc. E portanto isso implicava que eles fizessem uma viagem até ao sítio mais próximo
e que, por sorte, encontrassem lá algum médico, etc., que pudesse tratar do corpo como ele merecia. E provavelmente isto era uma viagem de algum tempo. Sim. E com um gasto que eles não podiam comportar, porque toda a viagem estava contabilizada e o dinheiro para chegarem até ao Então, oeste era... no final, o que é que eles decidem fazer? Acabam por enterrar o senhor num sítio qualquer, lá à beira de uma estrada, e rezam para que a polícia acabe por não os descobrir, porque se descobrissem um corpo a ser enterrado no meio do nada, eles podiam ser acusados de homicídio e outras coisas. O terreno provavelmente tinha proprietário. Exatamente, mas basicamente foi a solução mais rápida que eles conseguiram arranjar. Foi, pronto, enterrar o avô assim num sítio qualquer e continuar a viagem porque não havia dinheiro para alguma coisa melhor. Uma das perspectivas da viagem que eu mais gostei foi a das estações de serviço. Sim. Uma das coisas que ainda não falámos é que o autor e a forma como ele conta a história também é muito interessante. Temos capítulos mais longos que são a descrição do que vai acontecendo à família com longos diálogos. Ele utiliza muito o diálogo como forma de pôr as personagens a interagir, mas ele intercala esses capítulos com capítulos de descrição e contextualização da situação em que eles Sim. viviam. Por exemplo, da situação dos vendedores, do caso de uma estação de serviço, não é? Como é que eles funcionavam. Essa foi uma Sim, das que tens coisas que até eu mais empregada, gostei. os das caministas que lá vão, e depois a Exatamente. maneira como ela trata. Ela é muito rude, não é? Para a maior parte das pessoas. E o que eles gostam muito é dos camionistas, porque à partida eles comem tarde E deixam gorjeta. E deixam gorjetas. Mas é super interessante porque nós percebemos que quando entra lá o pai, vai lá comprar coisas, Um pão, não era? vai comprar um pão e eles cobram um preço normal pelo pão. Mas, entretanto, ele pergunta o preço de dois, não era rebuçados, chupas, pronto, de doces, dois doces para os mais pequenos, não é? Para a Ruth e para o Winfield. E ela, sem nós sabermos, não é? Nós depois sabemos isso pela conversa que ela vai ter com Os camionistas? com o outro senhor que trabalhava. Pois foi, não é? sim. Mas com o outro senhor que trabalhava. Empregado, cozinheiro, ou que era lá daquela Exatamente, estação de ele estava serviço. na cozinha. Não sei bem se eles não eram um casal, não é? Eles tinham uma relação próxima. E ela vai dizer, os dois são não sei quanto, não é? $meio dólar, $1, não sei. E, um é não sei quanto, e depois, já não me lembro bem como é que é a conversa, mas eu sei que ela faz um preço para aí metade do que era na realidade, para o pai poder pagar e levar os doces às crianças. E depois vai ser chamada a atenção pelo tal cozinheiro, e ela diz, já não me lembro bem o que ela responde, mas no fundo nós percebemos que apesar daquela rudeza toda e dela não querer sequer que as pessoas pobres que andavam em viagem entrassem na estação, no café propriamente dito, ela acabava por ter alguma pena, não é? Sim, porque isto como atingiu tantas famílias, começou a ser frequente, tipo... Vamos chamar-lhe pedintes, no caso da família que nós acompanhamos o livro não, mas havia outros pedintes que, com falta de dinheiro e já vindo de mais longe, pediam muitas das vezes ajuda nas estações de serviço, ou por água, ou por um pedaço de pão, e então começou a crescer esta discriminação contra estas pessoas de viagem, e neste caso também um bocadinho no sentido da empregada, este sentimento de ajuda, não é? De querer, tipo, pronto, não é por um doce que o gato vai às filhoses, então decide, além dela ser conhecida pela sua antipatia e ser mais rude e não sei o quê, neste caso ela decidiu ajudar, além dos pais e do pai dele, fazer questão de me ensinar que ele não está a pedir, né? Que ele diz, nós não somos pedintes, nós temos dinheiro, era muito pouco, mas ele tinha dinheiro, que era outra coisa que por acaso é interessante, e dignidade, que é outra coisa muito interessante, é que eles falam muito nisso, que é, nós estamos à procura de uma vida melhor, mas nós não somos mendigos, não somos, desculpa, mendigos, não, o meu português, minha gramática, não somos mendigos, tipo, nós temos dinheiro, mesmo que seja pouco, nós queremos pagar, não queremos roubar nada a ninguém. Também é agir este contraste entre, nesta situação, a senhora da estação de serviço e a interação que ela teve com a família do livro. Joete. Estava a pensar ler agora aquele excerto que nós vimos, não é? Sim. Que é o início do capítulo 23,
que diz o seguinte, vou ler aqui um pequeno parágrafo. O povo em êxito, correndo atrás do trabalho, procurando a vida encarniçadamente, esse povo também procurava o prazer, andava à cata de prazeres, fabricava prazeres e sentia fome de divertimentos. Às vezes o seu prazer consistia em conversar, distraíam-se com ditos engraçados, e acontecia que, nos acampamentos, à beira da estrada ou nos fossos dos rios ou à sombra dos sicômoros, o narrador de histórias se revelava, e a gente reunia-se à luz mortiça das fogueiras para ouvir os mais dotados. E o interesse com que os homens ouviam as histórias fazia com que essas histórias se tornassem grandiosas. Portanto, isto é um bocadinho o que eles vão viver em mais do que um acampamento que eles fazem ao longo da viagem. Portanto, e há um em particular em que eles começam a receber novidades sobre o sítio para onde querem ir trabalhar e começam a ficar preocupados. Não é? Sim, porque eles até agora tinham aquela ideia que a Califórnia iria resolver todos os problemas deles, que a Califórnia era um sítio onde tinha muito trabalho. Onde se cumpria o sonho americano. Exatamente, o sonho americano, e depois nós começámos a ver a família a interagir com pessoas que já estavam a começar a voltar para trás, neste caso acho que este senhor já estava a tentar voltar para trás, porque afinal... Não encontraram trabalho. Mas só para concluir a ideia do sonho americano, neste caso o sonho americano, especialmente da mãe e da Rosa, do Coney um bocadinho também, era simplesmente ter uma casa com paredes brancas onde tivessem sol. Não é? Exatamente, era ter uma casa e um trabalho para poderem comer e poderem fazer a vida deles normal, onde pudessem ter a família toda e continuar a vidinha deles. Tipo, o que é interessante, não era um sonho, não era ficar ricos, não era tipo ficar com o máximo de terras, era só tipo ter as mínimo condições para poderem continuar a viver em família. E outra coisa que é também importante que nós ainda não referimos é que esta ideia de no Oeste se viver bem ou pelo menos existir trabalho, que era uma coisa que não acontecia neste momento nos sítios onde eles viviam, não parte do zero, não é? Portanto, estavam a ser espalhados folhetos publicitários que o pai até guardava religiosamente no bolso para mostrar a quem o interpelasse, não é, sobre o caso, que de facto andavam à procura de trabalhadores para a apanha de pêssegos, para a apanha de laranjas, para a apanha de algodão, exatamente, em vários sítios do Oeste, e portanto esta corrida acontecia porque existia um motivo. Agora, o que nós nos vamos apercebendo é que eles precisavam de 200 pessoas para trabalhar e distribuíam 1000 folhetos. Sim. Portanto, o número em que as coisas eram feitas... E isto acontecia para quê? Que era para garantirem que o preço que pagavam às pessoas depois era menor, porque se aparecessem lá 500 trabalhadores, em vez de pagarem, por exemplo, $1 por pessoa, já só podiam pagar 25 cêntimos porque sabiam que, independentemente do valor ser demasiado baixo, havia sempre alguém que ia trabalhar porque já estava num desespero tal, porque já tinham feito já tinham percorrido um caminho tal que precisavam de trabalhar independentemente fosse quase de graça. Não é? Eu ia-te dizer, se calhar ingenuamente, que se calhar inicialmente não era exatamente esse o desfecho que eles pretendiam, era simplesmente, nós precisamos de trabalho, de facto existiam várias quintas que precisavam de pessoas e se calhar imprimiram aquela quantidade de folhetos na expectativa de que não haveria tanta necessidade naquela zona de trabalho. Se calhar no início não era essa a ideia, mas depois começaram a ver que podiam começar a... Eles continuam a viagem, não é? Depois da perda do Noah, e vão então finalmente... Aliás, neste rio eles já estavam na Califórnia, se não me engano, no estado. No estado, sim. Não estavam ainda no destino, mas já estavam no estado da Califórnia. Exatamente. Vão encontrar então uma família que também vai demover da ideia, mas eles vão continuar e pelo caminho vai morrer a avó. Sim. Bomba número 3. Exatamente. Né? A morte da avó. A morte da avó já nos custou um bocadinho mais porque a gente já acompanhou durante alguns capítulos o seguimento desta senhora, não é? Sim. E era uma senhora que no início do livro era super saudável e depois de repente vai-se abaixo com uma... Sim, pode ter a ver com a perda do avô. E também foi nesta altura que eles perdem o tal casal. Exatamente, que os ia acompanhando durante a viagem no carro deles, mas a mulher dele também começou a ficar muito doente
E então eles decidem separar-se e a família do Tom continua a viagem e nunca mais voltamos a saber nada daquele casal. A avó morre, mas o procedimento já foi diferente, porque ela foi enterrada numa vala comum. Exatamente, portanto eles chegam, passam, no fundo, não é portagem, mas as fronteiras, não é do Estado, e vão procurar o médico para a avó, para fazer um enterro digno, não é? À avó. No entanto, não têm dinheiro suficiente para isso e então ela acaba por ser enterrada numa vala comum. Pronto, e é aqui que eles vão para o primeiro acampamento onde eles vão ficar. Que é mesmo na Califórnia, já no destino que eles queriam chegar. Pronto, eles vão lá estar um dia, eles não chegam a pernoitar lá, portanto... Porque aquelas eles condições fazem eram uma horríveis. refeição lá, não é? Que quer dizer, é péssimo porque temos uma visão das crianças, uma perspectiva das crianças irem todas a correr ao sítio onde a mãe estava a preparar um guisado, porque basicamente a família do Tom era a primeira em dias a conseguir cozinhar um guisado. Ali aquelas pessoas naquele acampamento, ninguém sabia o que era um guisado já há bastante tempo, então as crianças faziam todas filinha à volta da tenda. Eles nesse acampamento vão ter então esse contacto com a polícia. O Tom vai atacar a polícia e, como os dois polícias vão ficar inconscientes, não é? O Casey tem a ideia de, e no fundo obriga o Tom a fugir para ser ele a dar-se como culpado e a ser preso naquele momento. Pronto. Eles então percebem, a família Joe percebe que ele não é de todo o sítio onde eles desejam ficar. Entretanto, já tinham tido algum contacto com algumas pessoas do acampamento e decidem ir para um segundo acampamento que toda a gente conhecia por ser o acampamento do Estado, em que as condições eram das melhores possíveis, não é? Portanto, existia água quente, a polícia não entrava nesses acampamentos e, portanto, tinham sanitas, que também era uma coisa que também me chocou um bocadinho, foi o facto de eles ficarem tipo, admirados porque, olha, têm sanitas, têm papel higiênico, que é uma coisa que a gente parte do princípio que é um bem adquirido. Um bem adquirido, exatamente, e então eles disseram, não, nós queremos ir para esse acampamento e termos esses direitos todos. Exato, e têm imensa sorte, conseguem fixar-se lá por algum tempo. O Tom até arranja trabalho logo no primeiro dia em que estão no acampamento e... E, portanto, a vida deles lá é bastante melhor, porque ainda por cima eles conseguem comprar coisas fazendo trabalhos dentro do acampamento. No fundo, o acampamento funcionava como, no fundo, uma sociedade, não é? Eles tinham regras próprias, realizavam um baile todas as semanas, em que toda a gente queria participar, mas só pessoas que fossem convidadas por elementos residentes no acampamento é que podiam participar. Entretanto, é muito interessante porque o Tom vai descobrir, em conjunto com algumas pessoas do acampamento, que um grupo de pessoas vai tentar entrar e criar conflito nesse baile para que a polícia consiga entrar lá e perceber quem é que mora lá e, de certa forma, causar algum distúrbio. A ideia era mesmo acabar com o campo. Exato. Eles eram contra aquele campo porque, pronto, tinham lá os, como é que eles chamavam, o nome que lhes davam. Não sei se era perfeitos. O que era, mas pronto. Porque era todo ele feito com refugiados e a polícia não concordava com aquilo. Refugiados, desculpa. Mas, no fundo são imigrantes, não é? Sim, quase. Pronto. Que estavam ali e a polícia não concordava. Queria que eles fossem dali para fora, mas não tinham autoridade para entrar. E então, tipo, arranjaram um esquema para sabotar o baile que acontecia aos sábados, para acabar com aquilo e terem um motivo para poderem entrar e dar baixa daquilo, baixa daquilo tudo. E aí também acontece uma das partes, para mim, mais engraçadas, vamos pôr assim, do livro, que é quando a mãe vai com o comitê de senhoras, exatamente, não é? Vai visitar o acampamento e as senhoras do comitê acabam por lhe dizer que está a existir um ladrão do papel higiênico. O papel higiênico está a desaparecer
ninguém sabe porquê nem como, até que existe uma senhora que ouve a conversa e ela chega-se à frente e diz: olha, assim, menino, ninguém está a roubar papel. As minhas filhas comeram uvas verdes e agora estão com diarreia. E por isso é que elas estão a precisar mais papel do que o normal. E então o comitê acaba por chamar a atenção da senhora, porque se as meninas estão a precisar de... Se elas estão mal de saúde, deviam ter procurado o comitê para elas poderem falar com o médico, poderem ser seguidas, só que a mãe não queria dar esse trabalho ao comitê, estava com medo que elas pudessem ser expulsas dali por algum motivo e então andava a tentar furtar papel higiênico para auxiliar as filhas que estavam mal dispostas no estômago. Para mim essa parte foi hilariante, se posso chamar assim, ri muito porque a senhora coitadinha estava muito indignada. As senhoras do comitê estavam a dar na cabeça da senhora que estava a chorar, a dizer: mas eu estava a tentar ajudar as minhas filhas e não sei o quê. Eu achei tudo aquilo muito, muito engraçado. É isso e aquele primeiro contacto com as sanitas, são as coisas mais giras. Pronto. Mas então, eles vão permanecer algum tempo, tanto que eu acho que a história salta um bocadinho, não é? Temos essas primeiras impressões e depois só voltamos a ter o contacto com a família algum tempo depois. E eles permaneceram, não sei se há umas semanas nesse acampamento. Sim. Mas estavam a ficar sem dinheiro porque não conseguiam arranjar trabalho nas imediações do acampamento. E portanto vão procurar outro, começam a saem e portanto recebem informação que estavam à procura de pessoas para a apanha de pêssegos numa outra zona e eles dirigem-se para lá. Portanto este será o terceiro acampamento em que eles vão estar. Mal estão a chegar à zona do acampamento, tem um furo no pneu pelo caminho, não é? Mas depois estão a chegar à zona do acampamento e veem que há manifestações à porta dessa quinta, ao portão dessa quinta, onde iriam apanhar pêssegos. Eles, apesar de perguntarem o que é que se passava, são, de certa forma, intimados a entrar, se quisessem, se não, o melhor era saírem. E eles vão entrar, vão trabalhar esse dia a apanhar pêssegos, não recebem tanto quanto gostariam. E depois temos essa situação em que eles são confrontados com a venda de produtos a valores muito mais elevados do que poderiam comprar noutro local, simplesmente, segundo diz o vendedor, porque eles queriam receber o lucro do transporte daqueles bens alimentares para a zona da quinta, do campo de pêssegos, no caso. Mas eles têm direito a uma pequena casa onde eles se instalam, etc. Nessa noite, mal eles terminam o trabalho, portanto conseguem ter uma refeição, terminam o trabalho e o Tom e o Al vão cada um para o seu lado fazer uma revista ao local onde se encontravam. Sim, eles queriam perceber mais ou menos como é que era o acampamento, quem é que lá vivia, o que é que lá acontecia. O Tom queria saber o que é que se passava com os manifestantes. É assim, o Tom queria saber o que é que se passava com os manifestantes e o Al estava interessado nas meninas. Claro, ele queria saber quem é que estava ali para ele poder estabelecer contacto e por aí fora. Eram dois objetivos diferentes, mas acabam por ir juntos explorar o campo. Eles saem de casa juntos, mas eles separam-se rapidamente. Sim, não é? sim. E o Tom vai tentar sair pelo portão principal, mas os seguranças não deixam e ele depois lá vai encontrar um sítio onde se consegue escapar pela vedação e vai dar nada mais, nada menos com o Casey. O Casey volta à história, né? O nosso pregador, ex-pregador, volta à ação aqui no nosso livro. Por alguns minutos, não é? Porque eles estão instalados numa tenda, no exterior, mas basicamente essa tenda vai ser invadida, não é? E o Casey sai para travar conversa com essas pessoas que vão rodear a tenda, que não são polícias, não é? São outras pessoas que querem, de certa forma, reprimir a manifestação. Sim. Acabamos por ter mais uma morte. Sim. Esta provavelmente é aquela que vai causar mais impacto no Tom, não é? Porque ele vai partir em defesa do Casey. Ele inicialmente, aliás, como eu partilhei com a Valéria, isto é um parágrafo, nós nem sequer percebemos como é que as coisas se desenvolveram tão rapidamente. E ele vai automaticamente bater, e eu acho que ele mata uma das pessoas,
não é? Acho que Eu não me recordo se ele mata, mas eu Ele sei que também ele não deixa parece em estado crítico e depois tem que voltar a fugir depois dessa pessoa ter matado o Casey com... Não sei se foi um tiro, se foi à porrada, Pois, já não me lembro uma caçada bem. na cabeça. Sei que teve assim a ver Sim, com acho alguma que sim. coisa e o Casey morre e o Tom perde a cabeça e acaba por partir à porrada para cima dele. Depois acaba por ter que ir fugir. Ele leva com uma espécie de taco na cara, portanto vai-lhe partir alguns ossos da cara e ele vai fugir, vai voltar para casa, não é? Mas vai fugir daquela situação, vai voltar para casa, vai ficar escondido, porque obviamente que ele não terá sido reconhecido pela cara dele, mas qualquer pessoa que tivesse a cara no estado em que ele tinha ia Percebia que ele automaticamente tinha ser estado reconhecida. envolvido. Pronto, portanto, naquele dia a família vai continuar a trabalhar e ele vai ficar escondido, não é? Com a Rosa de Sharon, que também ficava em casa, não é? Porque estava grávida. Eles só ficam mais esse dia no campo de pêssegos, mas logo nesse dia há uma descida no preço que eles pagam por cada caixa apanhada e, portanto, por essa situação e também pelo facto do Tom não poder continuar ali, eles vão partir para um outro acampamento, que vai ser o terceiro. Que é da penha do algodão. Exatamente, o primeiro sítio onde eles estão a apanhar. Dá para perceber que este livro todo é uma viagem. É uma viagem. Estamos sempre à espera do destino, mas é sempre viagem de um ponto A para o ponto B, para o ponto C, para o ponto D, por aí fora. Aqui temos também, este vai ser, posso já dizer isto, não é o último acampamento onde a família se vai estabelecer. E é muito interessante porque o autor acaba por nos dizer sempre que, apesar das circunstâncias da família serem más, parece que eles conseguem sempre a melhor posição entre cada uma das situações. Porque, por exemplo, neste campo, eles vão conseguir uma espécie de vagão, não é? Vagão, acho que é assim que se diz. Portanto, daqueles que são transportados, não é? Não propriamente os dos comboios, mas aqueles onde se transporta grandes quantidades de coisas e eles vão conseguir estabelecer-se aí, apesar de ser um sítio muito pequeno para a quantidade de pessoas, e vão partilhar esse espaço também com outra família. Sim. Pronto. E vão ficar aí, apesar de a certa altura irem também apanhar algodão num outro sítio, mas vão se manter ali durante algum tempo. O Tom vai finalmente conseguir convencer a mãe a deixá-lo esconder-se durante algum tempo e não ir com eles para aquele sítio. Ele vai arranjar um refúgio na floresta onde a mãe vai levar comida de vez em quando. A certa altura, enquanto eles estão ali, acho que posso já ler esta passagem, não é? O Tom vão acabar por falar e a mãe vai acabar por lhe dar sua anuência a que ele saia, de facto, e abandone a família, pelo menos temporariamente, dá-lhe algum dinheiro e no fundo conversam sobre aquilo que o Tom quer fazer e ele tem uma decisão tomada. Portanto, na página 441, pelo menos nesta edição que eu tenho, já é um pouco antiga, ele diz o seguinte: estive a pensar em como eram as coisas naquele acampamento do governo, em como as pessoas sabiam resolver os seus assuntos. Se havia uma desordem, eles lá apaziguavam tudo. E não havia polícias a ameaçar a gente de revólver na mão, e apesar disso, via-se por lá mais ordem e sossego do que se por lá andasse a polícia. E tenho estado a pensar por que razão é que se não dá o mesmo noutros sítios. Corram com os polícias que não são gente da nossa. Devíamos trabalhar todos para o bem comum. Devíamos cultivar a nossa própria terra. Portanto, no fundo, este era um bocadinho das ideias que o Casey também tinha. E, portanto, não sabemos o que é que vai acontecer ao Tom, mas, de facto, quando deixamos de ver nesta história, é esta a decisão que ele tinha tomado. Já estamos muito perto do fim da história, portanto, como veem, acaba assim de uma forma um bocadinho abrupta, não é? Nós não sabemos de facto o que é que aconteceu à família. As únicas coisas que nós temos aqui antes da cena impactante do final é o parto da Rosa de Sharon, que a criança nasce morta. Sim. Também posso acrescentar que é o desaparecimento do companheiro da Rosa Sharon, que no último acampamento
Eu não acho que a gente falou nele porque eu não acho que ele seja uma personagem muito relevante até agora, que acaba por abandonar, ele desaparece e a família, como também já não gostava muito dele, não fica à espera dele, deixa uma carta ou no sítio onde tinham ficado acampados a dizer, olha, nós vamos para ali, que era para o caso dele querer depois acompanhá-los, poder acabar por segui-los. Mas até ao fim da história ele nunca mais volta e a Rosa Sharon acaba por ficar sozinha e por ter um bebê sozinha, que depois infelizmente nasce morto. Mas há algumas passagens nesta parte em que nos leva a crer que ela também já quisesse um bocado isso. Não sei se te lembras, ela vai começar a trabalhar também na apanha do algodão e há uma cena em particular que eu fiquei um bocadinho chocada e achei que ela tivesse até perdido o bebê nesse momento, em que ela vai para o mato e lança-se para as silvas. Sim. E eu depois até fiquei sem perceber como é que a família não repara, porque quer dizer, se tu te lançasses para as silvas, tu devias ter marcas no corpo. Claro. Eu até achei, bem, eles agora vão perceber e ela vai ficar ali perdida, mas não, ela depois volta como se nada fosse e ninguém reparou sequer que aquilo tinha acontecido. Eu fiquei assim um bocadinho sem perceber, mas dava para entender que ela estava num desespero. Não sei se ela já percebia que se passava alguma coisa com o bebê, não é? Ou se simplesmente o desespero dela tinha a ver com a ausência do Connie. Depois há também uns contactos que ela vai ter com algumas pessoas que dizem que a criança ia nascer feia e má, porque primeiro ela não tinha acesso a boa alimentação e segundo podia ter pecado em algum momento. Portanto, de certa forma, acho que isto a magoou, o facto da criança ter nascido morta, mas por outro lado, sinto que a reação dela não foi tão... Toma assim, né? Ela parece que não ficou tão traumatizada. É como se ela quase que já estivesse à espera, não é? Sim, sinto um bocado isso. Depois, uma parte da família vai sair deste acampamento porque começa o inverno e as chuvas torrenciais que estão a fazer sentir vão inundar toda aquela zona. Eles vão trabalhar ainda para tentar arranjar uma maneira de escoar a água, mas não conseguem. E a certa altura eles estão dentro daquele local onde eles acampavam, não é? Com a água já... a chegar aos colchões, eles já nem tinham muito eles bem estão como em cima fugir. de uma mesa a certa altura, não é? Sim. No final. E portanto também tomam a decisão de sair de lá com as crianças e com a Rosa. E eu julgo que o pai também vai atrás delas. E entretanto vão andar algum tempo até encontrarem uma quinta e vão entrar para um celeiro para se refugiarem. E aqui acontece a situação e a cena final impactante. E basicamente para explicar o que acontece no final do livro, que eu li este final às 2 da manhã e mandei automaticamente áudio, acho que eu mandei-te logo um áudio a dizer, amiga, o que é que eu acabei de ler? Foi quando eles entram dentro da celeiro, eles encontram um rapazinho que começa a gritar, a dizer o meu pai está a morrer, o meu pai está a morrer, que estava deitado lá na palha e infelizmente, como ele não comia há muitos dias, estava a morrer de fome. E então, naquele momento, existe se eu bem me recordo, um cruzar de olhares entre a mãe e a Rosa Sharon, e a mãe leva os miúdos para fora e a Rosa Sharon decide aproximar-se do senhor moribundo, tirar a mama e começar a amamentá-lo para assim tentar salvar aquela própria pessoa, basicamente com o seu leite materno. E o livro acaba assim, pronto, com a maminha da Rosa Sharon a alimentar um ser moribundo numa tentativa de desesperante de salvar alguém. E eu lembro-me que na altura aquilo não me satisfez, porque eu queria realmente que aquilo queria saber o que é que acontece à família depois. Vão para outro acampamento, acabam por conseguir arranjar uma casa de paredes brancas, acabam por voltar para a terra de onde saíram, só que ao mesmo tempo, também depois passando uns dias com um bocadinho mais de calma, eu acabei por perceber que isto não é propriamente uma história que tem fim, isto é um relato fictício, de se calhar, de uma realidade que se passou com muitas famílias, ao ponto de alguém no desespero total, tentar com o próprio leite materno combater a fome a alguém. Isto era o desespero que as pessoas estavam naquela altura. E aqui eu acho que é importante este relato da viagem, não é? Exatamente, sim. Eu acho que o livro, a intenção do livro era relatar mesmo a viagem, o espírito que existia entre eles durante todo o processo da viagem e o facto da mãe, para mim, a mãe nunca desistiu. A mãe até ao fim pensou sempre, nós vamos conseguir dar a volta,
nós vamos estar todos em família. Ela foi sempre uma pessoa que tentava, não havia nada que deitasse aquela mulher abaixo. Não havia. Aquela mulher era imbatível. O pai ainda houve ali umas alturas que andava na dúvida, mas a mãe tinha, não há dúvidas E nada. o tio também. Mas o tio está na dúvida desde o início. O tio é uma personagem muito apagada, mas é muito interessante a relação dele, primeiro com o álcool e depois até com... Ele tinha umas vontades de comprar coisas, ele próprio diz de adquirir coisas que ele de facto não precisava. Mas pronto, mas isso é um bocadinho o mercado como nós o temos hoje em dia, não é? Nós de facto, se calhar não precisamos daquelas coisas, mas vamos vê-la ali à venda. No caso dele aconteceu com uma Gillette, não é? Vamos ver ali à venda e vamos ter vontade de comprar. Sim. Bem, acho que é isto. Não sei se queres exatamente o nosso ler o último excerto, que fala um bocadinho do nosso título. E se calhar ficamos por aqui. Obrigada por terem ouvido. Deem a vossa opinião, se já leram, se não leram, se gostaram do vídeo. A gente gosta sempre de ouvir a opinião. Esta já é a nossa terceira leitura conjunta, mas ainda nunca tínhamos feito falado assim. E a gente achou que este livro era ideal para começar estes vlogs, vamos chamar assim de... Será que podemos dizer que é um vlog de leitura? Não é bem um vlog, mas é um comentário, vá lá. Exatamente. É assim, eu falo por mim que eu gostei imenso do livro. Sim. Recomendo. E foi um bocadinho aquilo que nós falámos. Uma história triste não tem automaticamente que produzir um livro que é mau. Não é? O livro é duro, é difícil de acompanhar a história desta família pela dureza da própria história, não pela fraca qualidade do livro. Não é? Portanto, ele merece boas estrelas, muitas estrelas, porque é bom na forma como conta a história. Então, até à próxima. Na página 366 terminamos assim. O povo vem com redes para pescar as batatas do rio e os guardas impedem-no. Os homens vêm a moscavos ruidosos apanhar as laranjas caídas no chão, mas as laranjas são untadas de querosene. E ficam imóveis, vendo as batatas passarem flutuando. Ouvem os gritos dos porcos abatidos num fosso e cobertos de cal viva. Contemplam as montanhas de laranjas rolando num lodaçal putrefacto. Nos olhos dos homens reflete-se o maluco. Nos olhos dos esfaimados cresce a ira. Na alma do povo as vinhas da ira crescem e espraiam-se pesadamente amadurecendo para a vindima.